E eu quero falar com você hoje sobre um dos adjetivos que o céu te dá. O céu te chama de muita coisa. Você é um salvo. Tem salvo aí? Você é um remido. Tem remido aí? Você é um justificado, amém? Você é a igreja, amém? Não, amém. Não. Sozinho não. Nós somos a igreja, amém? Amém. A igreja é o ajuntamento dos santos. É uma figura de linguagem. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre a noiva, a igreja, ela está atribuindo a um coletivo de pessoas. Eu, para ser igreja, preciso de você, irmão. Diga para quem está do seu lado: preciso de você. Tem um hino muito conhecido que diz: eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até. Quem cantou entregou a idade, tá? Só queria dizer isso para você. Sem parar assim. Nós somos igreja, mas há vários adjetivos que a Bíblia diz sobre você. Você é um santo. Amém? Aliás, eu ouvi uma música de vocês hoje aqui que fala sobre isso, né? Vários adjetivos daquilo que o céu declara sobre nós. Eu sou um santo, justificado. Incrível a canção, parabéns. Estou ansiando aí, quando lançar, manda o link para nós, viu? Lembra da gente aí, igreja. Mas tem um adjetivo que eu sou apaixonado por ele. Diga comigo assim: sacerdote. Diga, a Bíblia diz que eu sou um sacerdote. Se você for uma irmã, diga uma sacerdotisa. Não, bem agudinho, vai, uma sacerdotisa. Isso. Tem homem aí? Tem homem? Não, o homem fala amém. É um amém grave, irmão. Tem homem aí? Amém. E as irmãs? Aí, viu? É mais agudinho. Você é um sacerdote. Eu quero falar com você hoje sobre esse tema: o que o céu espera de mim. Quem eu sou, por que faço e o que devo fazer. É o tema do que eu quero compartilhar com você. Quem eu sou? Vamos para a Bíblia. Vamos meditar naquilo que a palavra diz sobre quem nós somos. Diga, eu sou um sacerdote. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, na versão NVI. Diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro especial entre as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão... Isso aqui é para dar uma glória a Deus, tá? Olha o que Deus está falando aqui. Embora toda a terra já seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Apocalipse, no capítulo 1, versículos 5 e 6. Aos que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, constituindo-nos reino e sacer para o seu Deus e Pai. A Ele sejam a glória e poder pelos séculos dos séculos. Apocalipse 5, versículo 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor: e eles cantavam um cântico novo que dizia: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus povos de toda língua, tribo, raça e nação, e os fizeste um reino de... Diga, sacerdotes. Então quem eu sou? Quem somos nós? Nós fazemos parte de um reino. E nesse reino nós temos uma função, um privilégio e uma responsabilidade. Isso é o que quer dizer função. Diga, privilégio e responsabilidade. Eu e você somos sacerdotes. Ok, para quê? Já parou para pensar nisso? Tem muita gente que acha que é salvo para ser um crente 3S. Salvo, sentado e satisfeito. Pergunte para quem está do seu lado: Israel está falando de você, irmão? Salvo, sentado e satisfeito? Tem gente que é muito bom em esquentar banco, e eu creio que não é o caso dessa igreja. É o caso lá da minha, em Curitiba. Aqui não. Amém? Misericórdia. Quem não falou amém, eu já entendi, tá? Vou desligar esses ar-condicionados aí, pastor, porque o povo está muito confortável. Você não foi salvo para esquentar banco, irmão. A salvação é o início da caminhada do reino. É a porta de entrada do reino de Deus. Quantos foram salvos aqui? Dê um glória a Deus. Ok, foi salvo, deixou de ser menino. Vamos amadurecer na fé agora.
tem uma caminhada com Jesus, tem dons do Espírito para você buscar, tem uma caminhada de intimidade com o Espírito Santo, tem leitura da palavra, tem oração, tem jejum, tem que ser crente, irmão. A palavra diz em Apocalipse: ao vencedor ser-lhe-á dada a coroa da vida. Quem quer receber a coroa da vida aí? Pois é, mas para chegar lá tem que vencer. É um processo. Diga para quem está do seu lado, dá um sorriso para mim, que Israel está pregando para você. Irmão, vai apertar um pouquinho, tá? Mas é para o seu bem, amém, irmão? Eu creio que o desejo do Senhor hoje é nos tirar do ambiente do conforto para a terra do confronto, onde a gente tem crescimento. De repente não é a pregação que você quer ouvir, mas é a que você precisa ouvir. Ser sacerdote me dá privilégios. Que privilégios é esse? Através do sumo sacerdote, Cristo Jesus, nós temos acesso, diga acesso, ao novo e vivo caminho, à presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Isso é um privilégio, irmão. Você pode entrar confiadamente pelo véu rasgado da carne de Cristo, na presença de Deus, e falar com Deus onipotente. Você pode discar no telefone do céu. Sabe qual é o telefone do céu? 00. É ligação direta 5G sem interrupção. Toca direto na sala do trono. A palavra diz que oração é um negócio tão importante para Deus que Ele tem uma taça para colher, irmão. E eu tenho uma teoria, porque tem duas taças no céu. Uma é das orações, mas tem orações que são tão doloridas de serem feitas que não encontram palavras e vazam pelos olhos. Então tem uma outra taça, que são a taça das lágrimas dos santos. É importante, é tão importante que Deus colhe. Tem gente aqui que, se a gente pudesse tirar um extrato da taça dele, está vazia, vazia, vazia. Diga para quem está ao seu lado: Israel está pregando para você, irmão. Pergunta para ele: como é que está a sua taça lá no céu, irmão? Está cheia? Está mais ou menos ou está vazia? Sacerdote tem o privilégio de entrar na presença de Deus, de estar na presença de Deus. Isso é um privilégio, sim ou não? Sim ou não? Mas é uma responsabilidade. E eu quero falar com você sobre por que nós devemos fazer as coisas para Deus. Ponto número 1, diga: eu sou um sacerdote. Agora, por que devo fazer as coisas para Deus? Por que eu devo me envolver na igreja, Israel? Por que eu devo me voluntariar? Por que eu devo servir no louvor? Por que eu devo servir na limpeza? Por que eu devo servir no estacionamento, no ministério infantil? Por que eu devo me voluntariar para ação social? Por que eu preciso testemunhar lá no meu trabalho? Por que eu preciso testemunhar na rua, onde eu for, num ponto de ônibus, no mototáxi, no Uber? Por que eu preciso ser testemunha viva? Vem aqui, ó, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5 e versículo 9. Você vai conseguir pôr para nós aqui, varão? Eu estou lendo rápido demais para você. Também, vocês também estão sendo utilizados, olha que coisa linda, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Deus está falando para você assim, ó: a IVEC é construída de gente. Não, misericórdia, eu não estou entendendo, Jesus, clareia a mente deles. Jesus está dizendo no texto aqui, ó: essa igreja é construída de gente. E um junto com o outro vão construir uma casa espiritual. Vocês mesmos, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Versículo 9: pois vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem gostou do texto até aqui? Diga: eu sou raça eleita, sacerdócio real. Você não está sapateando nessa cadeira, não sei porquê. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus.
Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga: eu tenho um privilégio e eu tenho uma responsabilidade. Quem está feliz de ter um nome escrito no livro da vida aí? E quando foi a última vez que você comprou uma guerra por um familiar seu que não está com o nome escrito lá? A gente é muito bom, irmãos, vamos jogar limpo aqui. A gente é muito bom de se indignar com a mediocridade do serviço de saúde, sim ou não? Com o asfalto esburacado na cidade. Esse prefeito não está vendo isso, é ou não é? Sim ou não? É o presidente que não sei o que, é Bolsonaro que fez isso, é Lula que é assim. A gente, né? A educação vai mal, e a economia, é o café que está caro, o tomate está caro. A gente fica indignado com muita coisa, não é? Sim ou não? Sim. Só eu? Só eu que estou achando que R$100 não dá para comprar mais nada, irmão. Todo mundo? Mas quando foi a última vez que você se indignou com a sua mediocridade espiritual? Quando foi a última vez que você se indignou porque não consegue orar 45 minutos num dia? Quando foi a última vez que você se indignou porque você não sai de Gênesis capítulo 1 todo 1º de janeiro, irmão? No princípio, que já sabe de cor, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Barak Elohim, já sabe até em hebraico. Não sai do capítulo 1 de Gênesis. Quando foi a última vez que você se indignou com a sua mediocridade na busca pelos dons do Espírito Santo? A palavra diz que o Espírito Santo é galardoador, ele gosta de dar presentes. Tem vários dons que ele quer te dar, presentes que ele quer te dar: discernimento de pessoas, discernimento de espíritos, interpretação de sonhos, línguas estranhas, idiomas. Você sabia que idioma é um dom que o Espírito Santo pode te dar? Um dom missional. Eu pedi uma vez e ele me deu. Eu estava lendo: pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: por que você não pede? Eu falei: porque eu não tenho coragem. Porque se eu pedir eu vou ter que ir. E eu não sei falar outro idioma que seja o português. Male português. Aí ele falou assim: se você me pedir eu te dou. Eu falei: então me dá o espanhol e o inglês. Aí eu senti no meu coração assim, ó: deal. Acordo fechado. Comecei a orar. O inglês começou a ficar fácil. So we can talk in English with you right now, and it's so sad, it's okay, there's no problem. I can preach in English for you if you want. E eu puedo predicar em espanhol para ti se quieres. Porque eu comecei a orar e a buscar, e o Espírito Santo me deu. E eu posso falar uma coisa para você: é um pretinho lá do Tocantins, irmão, que Jesus tirou de trás de um galinheiro, catando acerola e comendo manga verde de tarde. Se ele deu para mim, não pode dar para você. Agora tem que ter coragem para pedir e permanecer até que ele te dê. Quando foi a última vez que você falou assim: eu vou orar até que o Senhor me dê? Irmãos, eu lembro na minha infância, eu fui batizado na igreja com 8 anos de idade. E teve um dia que meu pai falou assim: filho, vai ter culto hoje, você já foi de manhã, quer ficar em casa? Eu falei: não, porque pode ser que seja hoje à noite que eu vou ser batizado com o Espírito Santo. Eu tinha 8 anos. Desesperado, eu falava: eu preciso de um batismo no Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu vejo crente hoje que consegue passar 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos na igreja sem buscar ser batizado. Quando foi a última vez que você se indignou com a sua mediocridade de leitura bíblica? Teve um pastor amigo meu, não vou dizer quem é, foi tirar um visto religioso para os Estados Unidos. E ele disse o motivo: olha, eu quero um visto religioso, eu estou indo pastorear nos Estados Unidos. O cônsul disse: muito bem, o senhor é pastor? Ele disse: sou. Ele falou: muito bem, me diga os 12 nomes dos discípulos de Jesus. Ele disse: Mateus, Marcos, Lucas, João, Judas. Travou. Seu visto não foi concedido.
Irmão, a palavra de Deus, o salmista vai dizer, ela é doce como o mel. Santifica-me na tua palavra. Tua palavra é a verdade. Sabe, a santificação em ler a palavra. Seu corpo vai sendo santificado quando você lê a palavra. Seu espírito vai sendo alimentado. Sua alma vai sendo curada pela leitura da palavra. Diga, eu sou um sacerdote. E eu devo proclamar as virtudes daquele que me chamou. Na minha versão diz, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmão, tem gente que acha que pregar o evangelho, eu preciso ser teólogo para pregar. Olá, queridos, eu vou pregar nessa noite. Não, você não precisa de nada disso. Pregar o evangelho é simples. É contar a história de Jesus na sua vida. O que Jesus fez na sua vida? 1 Coríntios vai dizer, aquele que furtava não furta mais. Aquele que roubava não rouba mais. Eu era assim, Jesus entrou, ficou assado. Isso é pregar o evangelho. Isso é testemunhar da boa notícia de Jesus. Jesus fez alguma coisa na vida de alguém aqui? Então você tem uma pregação pronta, irmão. Proclamar as virtudes, proclamar as grandezas de Deus, proclamar o que Deus tem feito na sua vida. Essa é sua tarefa, é sua atribuição. Essa não é a tarefa só do pastor, é a sua tarefa. Aonde? Aonde você for, irmão, luz brilha aonde ela estiver. Você está me entendendo ou não? Vocês estão comigo aqui hoje à noite? Ainda tem 10 minutos, calma. Está com pressa de comer aquele X-dogão, só vai aumentar o seu colesterol, fica calmo. Aqui sua alma está sendo alimentada, seu espírito está sendo alimentado, está bem melhor. Você foi chamado para anunciar as grandezas de Deus, para proclamar as grandezas de Deus. Diga amém. Fomos chamados para sermos sacerdotes. E debaixo dessa realidade, isso fala sobre a nossa identidade. Logo, toda a comunidade ao seu redor será impactada e contagiada a viver da mesma maneira. E seremos uma comunidade sacerdotal, uma rua sacerdotal. Ok, Israel, eu sou um sacerdote, entendi por que devo fazer para Deus. Agora, o que faz um sacerdote? Primeira coisa que faz um sacerdote, carrega a presença. No Antigo Testamento, o sacerdote era a figura daqueles que carregavam a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Na nova aliança, essa mesma presença veio morar dentro de você. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele decidiu morar dentro de você. Imagina, irmão, dentro de você habita o poder dos poderes. Ruach Elohim, o fôlego de criatividade habita dentro de você. O dunamis de Deus, o poder criativo de Deus, explosivo de Deus habita dentro de você. Irmãos, eu tenho muitas curiosidades quando eu chegar no céu. Você não tem, não? Eu leio a Bíblia dando risada. Você não dá risada, não? Imagina Jesus chegando para o cego e falar assim, o que você quer que eu faça? Imagina o cego respondendo, uma bengala, né? Está vendo que eu sou cego? Olha as perguntas de Jesus, cara. Chega para o cego, o cara está cego. O que você quer que eu faça? Ou o cego, um cão guia, seria bom. O cara quer ver, pô, está cego. Jesus é engraçado, Jesus tem senso de humor. Jesus arranca o propósito das pessoas. Jesus sonda os corações para ver se a motivação está certa. Mas quando chegar no céu, eu tenho umas perguntas para fazer, irmão. Vou falar, Davi, vem cá, conta para mim um negócio aqui. Como é que é pelejar por 2 dias e quando acabar, você fez tanta força com a mão que a espada não solta? Como é que é isso, irmão? Eu tenho umas curiosidades, irmão. Vou chegar para Eva, falou, praga do Egito. Qual que é o gosto desse fruto? Porque tem que ter valido a pena essa porcaria. Matou meu Salvador, pô. Eu vou chegar, eu vou perguntar, falar, Deus, vem cá, o senhor não deixou o manual. A zebra é preta de lista branca ou é branca de lista preta? Eu vou perguntar, eu vou falar, qual que era a ideia do hipopótamo? Que eu acho que a gente lá na terra não entendeu.
Ninguém come hipopótamo, ninguém faz bolsa de hipopótamo. Hipopótamo não faz falta na vida de ninguém. Você nunca viu ninguém falar que o hipopótamo faz isso, faz aquilo, desequilibra. Hipopótamo só serve para a gente olhar e falar: que bicho feio. Ninguém cria hipopótamo. Já viu alguém criar? Tem uma criação de hipopótamo. Qual que era? Eu tenho umas perguntas para Deus. Eu quero saber. Eu vou chegar para Elias. Eu vou falar assim: Elias, vem cá, quero trocar uma ideia com você, amigão. Lá na terra, lá no Brasil, lá no país que eu estava, eu conheci muita gente que Deus prosperou. Eu dei rolê de BMW, eu dei rolê de Lamborghini, eu dei rolê de Ferrari. Vai recebendo aí, irmão, é você que eu estou falando. Eu dei rolê de Dodge Ram. Agora conta pra mim, como é que ia dar um rolê de carruagem de fogo, mano? Esse aí não tinha lá. Eu tenho umas dúvidas, irmão. Eu quero perguntar. Agora eu acho que em algum momento, quem sabe Eliseu vai chegar para mim ou para você e vai falar assim: escuta, no jardim com Adão, Deus vinha passear, diga passear. Com Moisés no deserto, Deus veio tabernacular, diga tabernacular. No templo com Salomão, Deus veio morar no meio do povo, diga morar no meio do povo. Quando eu profetizava, o Espírito Santo me visitava, diga visitava. Agora, eu acho que em algum momento ele vai chegar para você e vai perguntar assim: agora me conta, depois de Atos capítulo 2, como é que era ter Deus morando dentro? Eu confesso para você que essa pergunta muitas noites me faz perder o sono. Porque eu espero ter uma resposta à altura. O poder dos poderes habita dentro de você. Existe um poder que mora dentro de você. A cura que você precisa está dentro de você. O Deus Todo-Poderoso, acessível a qualquer momento. A distância de uma oração. Diga glória a Deus. Deixa eu seguir. Diga: um sacerdote carrega a presença. Diga: um sacerdote ministra a Deus. Uma das funções do sacerdote era ministrar a Deus. Nós servimos a Deus. Como? Com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com o nosso serviço ao Senhor na casa de Deus, com a nossa ação social na rua, entregando uma cesta básica, entregando uma esmola, colaborando com a campanha do agasalho da igreja, colaborando com a ação social da igreja, colaborando com uma construção na igreja, com um ministério infantil novo. Dá uma glória a Deus aí. Eu vi que está cheio de obra aqui, irmão. Ofertando uma tarde sua para vir aqui sentar massa, levantar uns tijolos, carregar umas carriolas de terra. Está servindo a Deus. Que é a diferença, irmão, entre o discípulo e o cliente. Você sabe qual que é a diferença? Pergunta: qual? Você quer saber mesmo, tem certeza? O cliente chega na igreja, não tem ninguém para estacionar o carro dele e diz: que absurdo, não tem ninguém de colete aqui para estacionar meu carro. O discípulo diz: olha que bacana, não tem ninguém para estacionar o carro, posso ser eu, me dá um colete. O cliente entra na igreja e fala: olha aqui, ó, cheio de papel no chão, que coisa ridícula. O discípulo entra e fala: que boa oportunidade para servir o corpo de Cristo. Deixa eu arrancar esse papel aqui que alguma criança deixou cair no chão, vamos botar no lixeiro, porque a casa de Deus tem que estar limpa, o povo de Deus vai chegar. O cliente chega na igreja e diz: esse ministério infantil está muito apertado. Como assim não tem vaga para o meu filho no ministério infantil? É porque um dos professores faltou, o senhor desculpa a gente. É um absurdo, eu sou dizimista nessa igreja. Para o cliente, o dízimo é um carnê de uma associação cristã. Para o discípulo, o dízimo é o mínimo que ele pode fazer para agradecer a generosidade de Deus na casa dele. O discípulo chega no ministério infantil: por que não tem vaga hoje? Não, um dos professores faltou. Eu posso dar aula?
cliente pergunta, o que a igreja pode fazer por mim? O discípulo se questiona, o que eu posso fazer pela igreja? Essa é a diferença, irmão. Pergunta para quem está do seu lado, você é cliente ou discípulo? Vaso. Porque um discípulo ministra a Deus. Diga, eu sou um sacerdote, eu carrego a presença. Faz com a mãozinha para ser didático, vai. Eu ministro a Deus. Agora recolhe e fala assim, ó, eu ministro as pessoas. Todo dom, todo talento, toda habilidade que você tem é para o aperfeiçoamento dos santos. Eu não canto para mim, irmão, eu canto para você. Eu componho para você. Eu trouxe uma equipe incrível. Os meninos tocam bem, sim ou não? Para você. Acredita? Já viu um pastor pregar para ele mesmo? Eis que eu digo para mim, recebo de mim, prego para... Um profeta profetizar para mim, para ele mesmo. Eis que eu digo para mim, se falo de mim, falo para mim mesmo. Caramba. Não tem lógica, irmão. Todo pastor prega para um rebanho. Todo apóstolo lança fundamentos na igreja para que outros construam. Todo missionário missiona, opera missões para que outros tenham alcance à presença de Deus. Todo dom, todo talento é para o aperfeiçoamento dos santos. Aquele que administra, administre bem para os santos. Aquele que é patrão, seja um bom patrão para que os santos prosperem também. É isso, irmão. Ministrar a Deus e ministrar as pessoas. Tem grupos pequenos aqui na igreja? Tem? Servir as pessoas. De repente o que você vai fazer é abrir a sua casa para um próximo grupo pequeno. Aqui não tem esse tipo de gente, mas eu tive um aconselhamento com o Vaso há um tempo atrás, que chegou para mim e fez uma pergunta que ele não podia fazer, reverendo. Ele virou para mim e falou assim, Israel, tem uma célula na minha casa. Como é que chama a célula aqui? O GP? É grupo pequeno. Tem um grupo pequeno na minha casa, mas eu tive que cancelar. Eu falei, por quê? Eu estou pensando em cancelar porque eu comprei um tapete persa e eu coloquei na minha sala, ficou tão bonito. E aí eu não quero que os irmãos fiquem pisando no tapete, né? O que é que você acha? Ele fez a pergunta que ele não podia fazer. O que é que você acha? Eu falei, irmão, eu acho que você pode se enrolar no seu tapete e ir para o inferno com ele. Que isso, pastor? Que isso? Eu falei, irmão, com o mesmo carinho que eu tenho com você, que é o mesmo que eu tenho por essa parede preta aqui, ó. Nenhum. Quantas histórias vão deixar de ser transformadas por causa do seu tapete? Quantos destinos proféticos vão deixar de ser mudados por causa do seu tapete? Quantas famílias vão acabar porque não vão ter um encontro com Jesus na sala da sua casa por conta dessa praga desse tapete? Então, para mim, irmão, você pode se enrolar no tapete e... Eu não tinha pensado por esse lado. Eu falei, o irmão não teve a brilhante ideia de enrolar a praga do tapete, fazer a célula e depois desenrolar, não? Olha que ideia brilhante. Qual é o tapete que está impedindo você de servir a Deus, irmão? Sabe o que é, Israel? É que me deu uma cãibra na unha, me deu uma distensão no couro cabeludo. Você conhece alguém que é assim? Crente sorrisal, qualquer coisinha derrete. Pergunta para quem está ao seu lado, é você, irmão? Deus pode contar com você ou não? Pergunta para ele. Deus está procurando gente com quem Ele pode contar, Ivete. Se os olhos do Senhor passarem sobre essa cidade, Ele vai encontrar gente queimando, Ele vai encontrar gente disponível, que eu posso dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, conta comigo para servir os meus irmãos, para que outros sejam alcançados pelo Evangelho, para que outros sejam tocados. Ele vai encontrar alguém aí, vem aqui. Diga, eu sou um sacerdote, eu carrego a presença, eu ministro a Deus. Com a mãozinha para ser didático, eu ministro a Deus. E eu ministro as pessoas. E a última função que eu quero falar com você hoje, a banda já até subiu para me pressionar. Se o guitarrista começar a tocar, eu ganho mais 15 minutos. Porque desce um anjo aqui, ó. Aí...
No Antigo Testamento, no deserto, no livro de Êxodo, narra a história da saída do povo do Egito. E Deus decide então tabernacular, morar no meio do povo. É isso que significa tabernacular. E ele pede para Moisés: construam um tabernáculo, coloquem a arca da aliança lá dentro, que ele vai representar um receptáculo. Alguns teólogos dizem que os arcanjos que ficavam sobre a arca formavam um trono, um parapeito como um trono, e o próprio Deus se materializava ali para conversar com o sacerdote, algumas vezes com Moisés. E existia uma família que eram os levitas. Quantos já ouviram falar dos levitas? Os levitas eram organizados em várias famílias. Alguns dessas famílias vão aparecer lá em Josafá profetizando, porque uma das famílias dos levitas eram profetas. Eles profetizavam. Viu, Levi? Tem levita na casa aí? Tem músico? Tem? Você é muito mais do que um músico, você é um profeta. Se tem um músico, levanta a mão aí, um músico, cantor, músico. Se tem alguém do lado, bota a mão no ombro dele e diga: você é um profeta. E havia uma família, os hititas, que tinha uma responsabilidade. Pergunta qual? Esses caras ficavam sentados. Preciso lembrar a você que no Antigo Testamento a presença de Deus se manifestava sobre o acampamento do povo de Deus como uma nuvem durante o dia para protegê-los do e como uma coluna de fogo durante a noite para protegê-los do. Esses caras eram especialistas em ler a nuvem. Eles ficavam sentados olhando para a nuvem. Eles se tornaram especialistas no movimento de Deus. Sabe gente que é especialista em estar debaixo da nuvem da glória? Diga para quem está do seu lado: somos nós. Esses caras sabiam que eles não podiam estar em outro lugar que não fosse debaixo do movimento da nuvem da glória de Deus. E quando esses caras percebiam que a nuvem começava a se mexer, eles se moviam para desmontar o tabernáculo, que também era chamado de a tenda do encontro. Diga: tenda do encontro. Era o lugar onde Moisés entrava, e a Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face. Esses levitas eram especialistas em desmontar o tabernáculo e montar novamente. Especialistas no movimento de Deus. E aqui entra a quarta função de um sacerdote. Diga: eu sou um sacerdote. Eu carrego a presença. Eu ministro a Deus. Cadê a mãozinha para ser didática? Eu ministro a Deus. Eu ministro as pessoas. Agora faça assim: e eu construo tendas de encontro. Israel, o que isso quer dizer? Eu quero dizer para você que a presença que habita dentro de você é magnética. Pessoas serão atraídas até você. Não, ninguém está entendendo. Pessoas serão atraídas até você. Você nunca percebeu que lá no seu trabalho, aquela fulana para perto de você e começa a contar a vida dela toda? Ah, menina, porque esse final de semana aconteceu uma coisa, tem que te contar. E começa. No final, a maioria delas fala assim: eu nem sei porque eu estou te contando isso. É ou não é? Sabe por que é? Porque a presença que habita dentro de você é magnética. As pessoas vão se aproximar e começar a se abrir com você. Já passei 5 minutos, me perdoem. Vocês me dão mais 5? Vou te contar 2 testemunhos e eu prometo que eu encerro. Privilégio de voar muito. A gente pontua bastante nas companhias aéreas. E isso nos dá alguns privilégios, amém? Privilégio de poder solicitar um upgrade de assento, despachar uma bagagem a mais. E eu fui fazer uma viagem para a Europa. Há 3 anos já que eu oferto 1 mês da minha agenda para os pastores europeus. Eu vou lá e eu sirvo as igrejas, eu dou treinamento para os ministros de adoração, Portugal, Itália, Bélgica. A gente roda a Europa inteira e volta. E eu solicitei o upgrade para mim, para minha esposa e para o meu filho, em janeiro desse ano.
Então essa história é recente. Solicitei o upgrade de assento. Falei, já pensou, cara, a gente vai para a Europa de business class? Irmão, alguém já voou de avião aqui? Quem já voou de primeira classe? Irmão, é uma experiência que todo crente tem que ter. Porque o céu é parecido com aquilo, eu acho. Irmão, você é tratado... Eu falo, ser um príncipe do reino deve ser assim. É toalhinha quentinha para lavar a mão. É um suco, Senhor. É um refrigerante, Senhor. Eu falei, cara, já pensou eu proporcionar isso para minha família, que passa horas e horas, dias e dias sem mim, porque eu estou na estrada ministrando, e eu poder proporcionar isso para minha família? Cara, vai ser incrível. Saiu o meu upgrade, saiu o upgrade do meu filho, mas não saiu da minha esposa. Minha mulher grávida, ó. Como todo homem. Quem é que se sacrifica pela mulher, homem? Diga eu. Isso. Meu amor, você vai na business, eu vou na econômica. Ela abriu um sorriso de ponta a ponta. Não esperava menos de você. Na hora que eu peguei o cartão dela, irmão, 46H. Irmão, até chegar da 1 na 46 é longe, irmão. Eu fui na rabeta do avião, lá. Quase que eu não fui. Quase que eu fui com as malas. Era a última saída de emergência. Para começar, já ficou ruim aí, porque quem viaja sabe que o assento da saída de emergência é aquele que a lateral é dura. Então, para você entrar nele, você entra no vácuo, você entra assim, ó. E para sair... Entendeu? Lá vai eu, um negão de 1,80. Toma uma na mochila, olhei para o lado, tinha um rapaz estranho, branco, não parecia ser brasileiro. Esse voo era para Portugal. Eu tinha muito brasileiro dentro do avião. Mas o rapaz era branco, um aspecto diferente. Visivelmente era gringo. E eu me sentei para melhorar o assento do meio. Não era nem a janela e nem o corredor, era o meio. E por que eu estou te contando isso, irmão? Porque às vezes construir tendas de encontro vai te custar alguma coisa, irmão. Vai custar seu tempo, vai custar sua paciência, vai custar uma hora sua que você podia estar com lazer com a sua esposa e vai ter que parar para dar atenção. Ou pode ser igual a mim e vai custar uma business class. Quando eu sentei, o cara do meu lado falou assim: você falar inglês? Eu falei, yes, I know English. Do you need something? Yes, I need something. E começou a falar com um sotaque britânico. E começou a falar, vamos dar um nome fictício para ele de John. John, ok? E comecei a conversar com John. Ele disse, meu nome é John, eu sou casado com uma brasileira, ela é advogada, mora em São Paulo, e eu estou muito triste porque eu vou ter que ir para Londres para resolver um pepino, e ela vai ficar, e amanhã é virada de ano, eu vou fazer a virada de ano sem ela, e cara, está sendo muito difícil, porque eu sinto muitas dores, cara, porque há 5 anos atrás eu sofri um acidente, e eu quebrei 24 ossos do meu corpo, e dói muito, e às vezes eu tenho vontade de tirar a minha vida. Parei, olhei para o John. Então, John, deixa eu te contar porque que eu perdi um assento lá na primeira classe. Porque eu sou um construtor de tendas de encontro. E comecei a ministrar para o John. E comecei a orar para o John. E John começou a chorar. E John disse, eu sou desviado. Falei, entendi, John. E continuei a ministrar para John. De repente eu não sabia mais o que era lágrima, o que era ranho. Porque a lágrima misturou com o ranho. O comissário já me olhou de lado estranho. Nisso o povo entrando, mala para cima, mochila para baixo. John chorando. E o comissário me olhando, um copo d'água, o que eu faço? Eu levo, que confusão que é essa? E John chorando. E eu falei, John, você entende que você está afastado? Eu entendo. I need God. Eu falei, então coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, eu entrego minha vida para Jesus. Ora aí, meu filho, confessa a Jesus como seu Salvador. Entregou a vida, entreguei. Que bênção, John. Então agora eu vou orar em português. Tá? Posso orar em português por você? Ele falou, pode. Botei a mão na cabeça dele e falei, capeta, tu entende qualquer idioma. Vai saindo um por um de mãozinha. John começa a tremer. O comissário começa a molhar. Eu falei, vai dar ruim.
Falei, sai sem estardalhaço, sem palhaçada, um por um agora. Quando eu acabei de orar, ele olhou para mim e falou assim: cara, eu sinto muitas dores. Você pode orar por mim, por essas dores? Comecei a ministrar cura sobre a vida do John. Comecei a declarar a Deus que essa noite, dentro desse avião, surpreendentemente apertado, seja a melhor noite de sono da vida do John, Deus. Tira toda a dor do corpo dele, em nome de Jesus, amém. O comissário olhou de lado e falou: quer uma água? Eu falei: eu acho que ele precisa. Deu água para o John. John se levantou, foi no banheiro, se limpou, voltou. Do mesmo jeito que ele encostou, ele só acordou em Lisboa. Puxou o capuz aqui. Quando ele acordou em Lisboa, encostou no chão e fez. Virou para mim e disse: man, I don't know what have you done with me, but this was the best night of my life, bro. Disse: cara, eu não sei o que foi que você orou, mas essa foi a melhor noite de sono da minha vida. Calma. Calma que piora. Isso, o avião está no chão, gente. Volta a história. O avião está no chão. O povo entrando, mochila para cima, mala para baixo. Senta do meu lado o Timóteo. Se é que você me entende. O avião decolou. O John capotou para o lado. Senta o Timóteo. Oi, tudo bem, amigo? Meu nome é Timóteo. Eu sou comissária aqui na companhia. Eu estou indo para Lisboa para ver meu namorado. E começou a conversar. E fala. De repente ele entra no assunto. É porque eu sou da Umbanda, né? Mas, menina, toda vez que eu vou voar, eu sinto um medo. Aí eu lembro da minha mãe, porque eu sou desviado da Assembleia de Deus, sabe? Eu falei, Aí quando eu pego um avião, menina, eu oro: Deus da minha mãe, segura esse avião na palma da tua mão. Eu virei para ele e falei assim: então, Timóteo, deixa eu te contar porque que eu perdi um assento lá na primeira classe. Você sabe que você está estragado por pecado, não sabe? Ai, não fala assim, eu sei, eu sinto um temor. Falei: você está estragado, irmão. Jesus salvou você, selou você. Ai, eu sei. Ai. Pois é, se arrepende dos seus pecados. Bota a mão no seu coração, fala: Jesus, me perdoa. E faz a oração de entrega. E eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu volto para os teus caminhos. Me perdoa os meus pecados, me lava, me purifica no teu sangue. Eu te amo, Jesus. O comissário olha desesperado, já tinha entendido que o problema era eu. Já olhou para mim e fez assim. Falou. Falei: é água de novo. É raro, mas acontece várias vezes, comissário. Acabei de orar. Orei pelo Timóteo. Timóteo vira para mim e fala assim: amigo, eu estou sentindo uma paz. Como é que eu chego lá agora? O que eu falo pro meu namorado? Eu falei: é um problema todo seu. Eu não tenho nada a ver com isso, Timóteo. Você voltou para Jesus agora, irmão. Você sabe o que é certo e o que é errado. Eu sei. E o que eu estou querendo te dizer com isso? Independente do lugar onde você estiver, você é um construtor de tendas de encontro. A presença que habita dentro de você vai proporcionar situações para que Jesus seja revelado, para que o amor de Deus seja revelado, para que a presença de Deus seja manifesta, a presença que você carrega, para que você possa servir a Deus e servir a pessoas. Como um construtor de tendas de encontro. Isso acontece comigo na farmácia. Isso acontece comigo no mercado. Isso acontece comigo dentro do Uber. Eu cheguei em Portugal, contei para o pastor. Pastor, rapaz, que loucura. Me levou à noite para comer numa churrascaria. Fica a dica. Estou pronto, pai. Se o senhor quiser. Teu filho está ready.
Eu estou sabendo que tem uma irmã do Coque aí que fez a irmã do nome duplo. Como é o nome dela? Fez a janta ali, eu estou sabendo que o manto já está pronto, viu? Por isso que eu quero terminar o culto. Você não deixa eu parar de pregar? Eu conto, o pastor me levou na churrascaria, eu estou contando para o pastor, rapaz, que doideira. Chega um garçom com um espetão de fraldinha. Vai uma fraldinha. Falei, amigo, tá mal passada? Rapaz, tá naquele pontinho. Falei, eu quero. Rapaz, essa fraldinha aqui, eu estou cortando para você, eu estou me lembrando de um caos que aconteceu comigo. O pastor olhou para mim e falou, não acredito. Eu falei, um caos que aconteceu comigo, rapaz, uma vez que eu estava andando de bicicleta lá no Piauí. A pouco o cachorro veio, tchac, na minha perna, rapaz, ficou inchado, ó. Minha perna ficou inchadona, rapaz, assim, ó. Aí eu fui no postinho, né? Aí tomei antirrábica, né? Que é a vacina de raiva, né? Rapaz, eu tive uma alergia. Fiquei ponto de morrer. Fui pro hospital, internei, rapaz. Fiquei ruim, mas na hora que eu tô na cama, eu falei assim, Deus, minha mãe, se o Senhor me salvar, eu vou servir o Senhor. E o espeto, e a carne caindo, e a lágrima rolando. O pastor assim, não acredito. Eu falei, é raro, mas acontece direto. E rapaz, tu acredita que eu vim para cá, para Portugal, estou trabalhando, estou afastado do caminho do Senhor, não sei nem porque eu estou falando isso contigo. Eu falei, eu sei, deixa eu te contar. Por que a carne veio mal passada? Bota a mão no coração e saca a metralha. Irmão, vai acontecer com você. Eu já te contei que... Eu vou te contar um último e acabo. Fica de pé para parecer que está acabando. Que aí psicologicamente você vai já, entendeu? Estou lá no aeroporto de Campinas, 11h40 da manhã, fila do Espoleto. Quem já foi em Campinas ali sabe que tem uma fila, tem um Espoleto ali. Eu estou na fila, o Espírito Santo fala assim, a moça do caixa está com dor de cabeça. Aí eu respondo generosamente, eu não tenho Neusadina. Eu quero curar ela. Eu falei, Espírito Santo, 11h45. O que o senhor quer arrumar aqui? O aeroporto. Olha a confusão. Eu quero curar ela. Eu quero curar ela. Eu quero curar ela. Vamos lá. Chegou minha vez de pedir, está uma fila enorme atrás de mim. Eu falo assim, moça, tudo bem? Ela responde, pois não. A senhora está com dor de cabeça? Ela diz, tô. Eu posso orar por você? Ela regalou o olho e falou, botei a mão na mão dela e falei assim, Senhor, Deus da minha vida, o Senhor me revelou que ela está com dor de cabeça, porque o Senhor quer curar ela. Toca ela agora da planta do pé à ponta da cabeça. Arranca toda a dor de cabeça dela em nome de Jesus. Espaguete à bolonhesa, irmão, no crédito. Porque, irmão, a palavra me manda orar. Diga orar. Quem cura é Deus. A minha função é o... Qual que é a sua função como crente? Orar. Ah, Deus não curou. É culpa, o problema é dele. A minha função é orar. Eu vou orar sempre. Lá em casa, antes de tomar qualquer remédio, a gente ora. Estou com a dor de cabeça, Senhor, em nome de Jesus. Toca agora a cabeça da minha esposa. Cura ela em nome de Jesus. Vamos esperar uns 15 minutos aí. Se não parar, você toma um remédio. Mas a primeira atitude é a de fé. Amém? Começa a exercitar isso na tua casa. Começa a exercitar a fé dos teus filhos. Começa a treinar os teus filhos na fé. Orei, pedi, peguei e fui embora, irmão. Vazei na braquiara. Voei, ministrei. Quando eu voltei, vou almoçar. Onde é que eu vou? Fui na quinta, eu voltei no sábado. Pulou um dia de escala. Quem que estava lá? A mulher. Estou na fila de gorro, estava frio. Ela está me olhando assim, ó. Falei, vai dar ruim. Sabe aquele sentimento que vai dar ruim? Vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Essa mulher vai querer me processar. Essa mulher vai querer fazer. Chegou minha vez de pedir, ela olhou e falou assim, tu não é aquele homem que orou por mim? Eu falei, tá diferente o volume, irmã. Fui eu mesmo que orei por você. Espere um pouquinho. É gente, o homem que botou a mão na minha cabeça orou por mim, a dor de cabeça sumiu, tá aqui, vem ver. Sai a cozinha inteira do Espoleto. Eu falei, é agora. Saquei a metralhadora. Bota todo mundo a mão no coração aí. Repete comigo, eu entrego minha vida para Jesus. Ganhamos Espoleto para Jesus. Deixa eu te contar uma coisa. Eu não sou um centavo melhor do que você. Eu só entendi que quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu abri mão da minha reputação por Ele.
E eu não tenho vergonha de fazer o que Ele manda eu fazer, porque eu entendi que eu sou um sacer, que eu carrego a pré, que eu ministro a... Cadê a mãozinha? Que eu ministro as P, e que eu existo para ser um construtor de tendas de encontro, aonde quer que eu vá. Quando você entender isso, você vai compreender que além do privilégio de ser um sacerdote, você tem uma responsabilidade. Proclamar as grandezas daquele que te transportou do império das trevas para o reino do Filho. Fecha o teu olho, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque essa palavra faz o alicerce do comodismo se mexer. Essa palavra sacode a estrutura da nossa casa. Ela sacode nossa disponibilidade para servir. Ela tira a poeira da motivação e de te obedecer. Ela nos mobiliza na direção da tua vontade. Eu oro por cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Derrama mais da tua presença sobre cada um deles. Essa presença que é magnética. Essa presença que vai fazer as pessoas chegarem para cada um deles e dizer assim: eu não sei o que você tem, mas eu quero. Eu não sei o que você carrega, mas eu quero. Essa presença que aformoseia o rosto. Essa presença que coloca um sorriso no rosto, mesmo na mais profunda dificuldade. Aumenta o nível da tua presença na vida de cada um deles. Aumenta o nível de presença na casa de cada um deles. Que ao entrar na casa de cada um deles, as pessoas sintam a mudança de atmosfera. Porque é uma casa cheia da tua presença. É uma casa onde o Senhor habita de maneira pesada, como era na casa de Obed-edom, quando abrigou a tua presença e tudo prosperou. Deus, abençoa cada um deles no serviço ao Senhor, no ministério que o Senhor tem com cada um deles. Abençoa cada um deles no ministério, em servir o corpo de Cristo, em se voluntariar, em se doar, em se envolver com a igreja local. E abençoa cada um deles, ó Deus, por onde quer que eles andem em São José do Rio Preto. Que eles aprendam a construir a vida deles em Ti, e aprendam, ó Deus, a edificar tendas de encontros para que outras pessoas tenham encontros contigo. Em nome de Jesus. Comece você a orar agora aí no seu lugar e a se disponibilizar para Deus. Dizer: Deus, eu estou disponível para aquilo que o Senhor tiver. Eu estou disponível.